Oi gente, tudo bom? Eu sou o Mário e vamos dar continuidade aqui aos conteúdos da apostila de controle 2 em Python. Bom, esse é o último conteúdo que a gente vai ver, ele é um pouquinho extenso, mas vale a pena porque a gente vai usar bastante das coisas que a gente viu até aqui. Bom, então, ele é um exemplo de um projeto do motor DC, né? E baseado na função de transferência contínua dele, né, que é obtida através das EDOs do modelo eletromecânico dele. Bom, então basicamente o que a gente vai precisar é dessas constantes aqui, né, da indutância da armadura, resistência da armadura, da tensão do motor. Esse aqui é o coeficiente de tração, se eu não me engano, o coeficiente de velocidade. Tá tudo aqui descrito as constantes. E daí a gente faz a função de transferência da velocidade do motor, né? Em radianos por segundo aqui vai ser. Por causa das unidades que a gente adotou aqui. Daí que a gente tem a função de transferência do motor, a função de transferência contínua. Daí a gente consegue ver aqui o step da função contínua aqui, né? Que no caso a gente vai usar a nossa função step S e Z, só que no lugar da lista ali de funções de transferência discreta, a gente vai colocar none, simplesmente, né? E daí a gente coloca o tempo de simulação e a amplitude em 220, porque o motor é de 220 volts, né? Então, rodando aqui, a gente vê que ele estabiliza aqui em 15 radianos por segundo e que ele tem um overshoot bem alto aqui, né? Bom, com isso, a gente vai fazer primeiro um controle para ele uma frequência bem alta, depois a gente vai ajustar essa frequência, né? Então essa frequência que a gente escolheu foi uma frequência de 10 kHz. Essa frequência aqui a gente vai primeiro fazer o tempo de discretização, né, para a frequência de 10 kHz, então é simplesmente dividir 1 por 10.000 aqui, né? Que a gente vai ter o nosso tempo de discretização. Daí a gente usa a nossa função sample system para discretizar a nossa planta no tempo que a gente escolheu e com o método ZOH, né? Daí a gente vai ter a nossa função de transferência do motor em 10 kHz. Então veja aqui, né, que aqui ele vai dar um valor bem baixo aqui, né, para os nossos coeficientes do numerador. E os polos aqui da planta a gente vai ver que eles são bem próximos do raio do raio de círculo, do círculo de raio unitário de estabilidade, né? Bom, então aqui usando a step SZ para planta contínua e para planta discretizada, a gente vê que basicamente ele está em cima, né, da planta contínua, que não tem muita diferença entre os dois, certo? Bom, aqui agora a gente vai descobrir qual que é o ganho de estabilidade máxima da planta, né? Então para isso a gente vai utilizar a nossa função utilocus max gain. Se você estiver usando o Python em máquina, basta você dar o utilocus comum da biblioteca control, né, como a gente já viu no vídeo do utilocus, e você dando zoom você consegue encontrar esse ganho, né, que a gente encontrou aqui, né? Aqui a gente vai ter que fazer uma pequena modificação no KVEC, porque a gente viu aqui, né, que o ganho ele é bem alto, né? Só que quando a gente estava rodando com o KVEC padrão, que já vem dentro da função aqui que a gente programou, ele não retornava para a gente esse ganho de estabilidade. Então a gente teve que alterar esse parâmetro aqui para ele ter mais espaço para procurar, né? Então você vê que o ganho aqui é 8.602 e nesse valor aqui, né? Ele está um pouquinho alterado aqui, né? Mas é porque o polo aqui, não sei se dá para ver muito bem, mas o polo aqui da planta ela é muito próxima ao, ao a fronteira aqui do círculo de raio unitário. Bom, agora a gente vai ter que ver os parâmetros de desempenho da planta, né, para uma resposta degrau de 220 volts, e a gente vai ver qual que é o tempo de subida dele de 0 a 100%. Para isso a gente vai utilizar a nossa função step_z. Então a gente vai passar a nossa planta aqui com de 10 kHz, né?
porque ela está bem próxima da contínua, então, e mesmo sendo a contínua ou a discreta, os parâmetros de desempenho têm que ser os mesmos, né? Aqui o tempo de simulação 10 segundos, e aqui a gente vai mexer na nossa variável TS, a gente vai pôr ela de 0 até 1, porque a gente quer o tempo de subida de 0 a 100. O padrão é de 10 a 90. E aqui a amplitude vai ser o VA, que a gente definiu ali em cima como sendo o próprio 220, certo? Então aqui a gente vai ter esse dicionário, que vai ter os dados de erro estacionário, que aqui pra gente não é muito relevante, porque o valor de comparação dele aqui é 220, né? E ele está estabilizando aqui em 15,49, né? Então, se o estacionário aqui ele não significa muita coisa pra gente. O overshoot dela é 36,56, é um overshoot bem alto assim para um motor. E aqui o que a gente viu, que a gente quer é o nosso tempo de subida de 0 a 100. Então ele é 0,0981, né? A gente vai ter que guardar esse valor aqui e referenciar ele com o nosso dicionário, né? Daí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer primeiro um PI de 10 kHz com um overshoot que é o overshoot com os requisitos de projeto, sendo o overshoot menor que 2%, e o tempo de acomodação ou tempo de estabilização, setting time, que seja menor ou igual, né, a 8 vezes o tempo de subida, que é o que a gente obteve aqui em cima. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que saber é quanto que vai dar esse tempo de acomodação aqui, né? Então a gente faz 8 vezes o item do dicionário que a gente chamou aqui de tempo de subida. E ele retorna aqui pra gente, né, que esse sample time, esse setting time tem que ser 0,7848, né, ou menor que isso. E aqui a gente vê os polos da planta de 10 kHz, a gente vê que eles são realmente muito próximos de 1, né? Esse valor aqui é basicamente na margem de estabilidade da planta, né? Então, rodando aqui também o PZMap, a gente consegue perceber isso, né? Que é uma planta que ela está beirando a instabilidade. Então, vai ser meio complicadinho a gente sintonizar o controlador para ela, né? Aqui é já com o SysO2 PI da nossa planta, né? Daí aqui a gente tem aqui a planta, a gente deve colocar aqui o zero bem próximo aqui do polo da planta e um ganho estático de 12, né? Aqui a gente passou a nossa planta aqui e o tempo de estabilização da planta. E a gente vê aqui que ele atendeu os requisitos, né? Então o overshoot foi menor que 2 e o tempo de estabilização foi menor do que o valor que a gente calculou aqui, né? 0,7848, aqui foi 0,7819, certo? Porém, foi bem complicado de sintonizar esse PI, né? Aqui são os valores que deram certo, mas a gente foi testando aqui valores até conseguir sintonizar, né? A gente foi colocando mais próximo do polo da planta e variando o ganho, né? Então a gente consegue perceber que a nossa frequência não está muito bem ajustada, né? Porque os polos estão dando muito próximos dessa margem de estabilidade e está sendo bem difícil de sintonizar o controlador. Fora também que o ideal é que a nossa frequência de amostragem não seja tão grande, porque aí a gente acumula erro de integração e também a gente danifica, né? Às vezes o microcontrolador que a gente vai carregar esse controle, ele não consegue executar esse controle numa frequência tão alta. Daí a solução é acomodar ajustar nossa frequência de amostragem para 100 Hz, mantendo os mesmos requisitos de projeto, né? Então, aqui a gente vai construir uma nova função de transferência discreta, né? Você vê que agora que no denominador aqui a gente não consegue saber de cara, né, onde estão os polos, mas os valores do numerador já estão bem mais amigáveis assim, e os do denominador também, né? Só recapitulando aqui nosso requisito de projeto, né? O 8 vezes o TR, tempo de subida. E a gente consegue visualizar agora os polos da planta, né? Então, vê que eles já estão num valor bem mais próximos, mais internos ao círculo unitário, né?
e aqui o nosso PZMap. Bom, então executando aqui de novo o nosso SysAuto do PI, a gente vê aqui que a gente chegou nesse controlador aqui, né? A gente nem precisou colocar tão próximo aqui aos polos da planta, né? Então o polo da planta aqui é em 0,92, a gente pôs o nosso zero do controlador lá em 0,77, o ganho foi 3,5 e a gente obteve esse controlador aqui, né? O overshoot 0,61, menor que 2, e o tempo de estabilização 0,73, né? Lembrando que o requisito era 0,78. E o erro estacionário também é bem baixo, né? Em relação a 1, né? Um erro estacionário bem baixo. Certo? Daqui só pra gente visualizar a nossa função de transferência do nosso controlador. E aqui para a gente saber qual que é o valor do nosso KP e o do nosso KI, né? Então o meu KP vai ser 2,695 e o meu KI vai ser 5,339. A gente fez essas contas baseadas na estrutura de controladores que a gente viu há 2 vídeos atrás, se não me engano. Então é só fazer a álgebra ali, né? No caso a gente pegou nossa função de transferência, pegou esse item aqui que acompanha esse 2,695, a gente obteve assim, né? A gente pegou o numerador e pegou o segundo termo aqui do denominador, né? Então a gente tirou ele do array mais uma vez e pegou esse outro termo aqui, esse último termo aqui. E análogo aqui para o primeiro. E aqui para a gente conseguir calcular o KP, né? Porque o KP é esse próprio valor. E para calcular o KI, a gente só subtraiu esse valor desse, né? Beleza, então. Daí, tendo o nosso controlador PI funcionando, daí a gente vai fazer o nosso PID, né? O PID ele vai ter uns requisitos de projeto um pouco mais difíceis, né? Então ele vai ter um overshoot de menor que 2%, que é igual, só que o tempo de estabilização agora ele vai ser apenas 4 vezes maior que o tempo de subida, né? Esse valor vai dar 0,3924. E só recapitulando, né, quais são os valores aqui do nosso polo da planta a 100 Hz, porque agora com o controlador PI a gente consegue tanto ajustar a parte real quanto a parte imaginária. Daí a gente colocou a parte real em 0,87, próximo ao do polo, e a parte imaginária em 0,15, também próximo ao polo, né? Aqui a gente consegue ver bem, né, que o zero do controlador está aqui e o polo do controlador está mais aqui, assim, né? E o nosso ganho estático foi de 35,2. Nosso overshoot foi 0,05 e o tempo de estabilização 0,38, né? O que bateu o requisito de projeto que a gente tinha. E aqui a resposta ao degrau aqui do PID. Você vê que ele oscila bem pouco e já estabiliza aqui o nosso motor. Aqui é a nossa função de transferência do controlador. E aqui como a gente fez para calcular o nosso KP, KI e KD, né? Então a gente pegou o numerador do nosso PID a 100 Hz, tirou ele do primeiro array, tirou ele do segundo array e pegou o último item aqui, né? Esse 27.43. E esse 27.43 é o próprio KD, né? Aqui. Daí a gente olhou ali nas estruturas dos controladores e fez a álgebra para calcular o KP e o KI, certo? E para obter a equação de diferença dos nossos controladores, a gente simplesmente utilizou a nossa função eqdiff, né? Que no caso a gente vai pegar a nossa função de transferência aqui do controlador e resultar na equação de diferenças. Essa daqui é para o PI a 10 kHz, essa daqui para o PI a 100 Hz e essa aqui para o PID a 100 Hz também.
a gente não consegue seguir nesse projeto, né, fazer o modelo matemático do motor em blocos e testar os nossos controladores, porque aqui no Python não tem uma maneira muito simples da gente construir diagrama de blocos, né? Se a gente fosse tentar construir esse diagrama de blocos com sensores, PWM, essas coisas que a gente consegue fazer em diagrama de blocos, ia ser meio complicado da gente fazer. Porém, a gente consegue pegar esses modelos que a gente fez aqui dos controladores, né, esses projetos de controladores, e testar em softwares de diagrama de blocos, né? Nem tem o MATLAB Simulink, né? Que agora a UTF tem a licença para usar ele até o online. E também tem o Cycles do Scilab, que é uma versão, que é uma opção gratuita e open source ao MATLAB, que você também consegue fazer a montagem do diagrama de blocos desse projeto do motor, e você consegue simular com os controladores que você projetou aqui em Python. Bom, gente, esse é o final dos vídeos da apostila de controle 2. Espero que tenha ficado claro os conteúdos. Caso não tenha ficado claro, entre em contato com a gente, sendo no comentário ou enviando um e-mail pro e-mail do canal mesmo, né? E por hoje é isso então, gente. Muito obrigado aí pela atenção e até mais. Tchau, tchau.